Essa hora aqui é uma hora de prosa, de bate-papo. Pastor Israel vai levar o microfone onde precisar, mas vamos começar com colocar assim pelo menos um alinhamento para seguir nossa conversa. Primeiro, todo pastor tem uma oportunidade espetacular. Se você não acreditar nisso, precisa começar a acreditar. Todo pastor recebeu de Deus uma oportunidade espetacular. Quem está aqui já tem um povo, não interessa quantos. Já tem um povo que reúne com alguma regularidade, já tem um povo que reúne com regularidade. Levanta a mão, já reúne com você, com vocês, já tem. Então, todo mundo aqui já tem uma oportunidade espetacular. Quem tem cultos regulares, ou durante a semana, ou só dia domingo, pronto. Você tem uma oportunidade ampla de impacto. Ampla. Então, a primeira coisa é um espírito diferente. O pastor não pode reclamar do seu povo, da sua cidade, do seu clima, da sua comida, dos críticos, dos negativos. O pastor, o obreiro, não pode reclamar. Ele reclama, ele joga contra ele. Toda vez que um pastor reclama do seu povo, ele joga contra ele. O pastor dá o tom. Estamos sem floreios aqui. Eu imagino que a base teológica todo mundo já tenha. Eu imagino que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia trata da história da redenção, que são 4 palavras para definir a Bíblia inteira: criação, pecado, redenção, glorificação. É assim que a gente resume o que é a Bíblia. A Bíblia não é biografia, a Bíblia não é para explicar ciência, a Bíblia é para falar do plano da redenção. Se isso não tiver claro na cabeça do obreiro, ele vai ficar tentando inventar coisas. Não é para inventar nada. Criação, Gênesis 3, pecado, que desarranjou a raça humana para sempre até a última etapa. Redenção, que inclui toda a preparação, todos os profetas, todas as profecias. Nasceu da Virgem, andou entre os homens, nunca pecou, é o escândalo dos escândalos. Filipenses 2, o Senhor Jesus é ser humano completo, nunca pecou, morreu, carregou pelos nossos pecados tudo. A cruz é nossa garantia. Sem a cruz, sem nada. Sem a cruz, zero. É na cruz que a morte foi derrotada, a doença foi derrotada, o pecado foi derrotado, o mundo foi derrotado, tudo naquela cruz. Mas Ele ressuscitou. Então, nossa redenção está completa, e porque Ele ressuscitou, nós já cantamos, posso crer no amanhã, a ressurreição está garantida, Ele vai chamar os seus, e Ele vai usar a igreja para isso. Tudo está na redenção. E a glorificação é que o Senhor voltará, vai trazer juízo sobre toda a injustiça em todos os tempos da história, e vai trazer paz, e vai colocar o seu povo em novo céu e nova terra. Isso é fé. Se não acredita nisso, precisa rever seu coração. Isso aí é base. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o pastor tem um privilégio, tem um povo, um privilégio de reunir com regularidade e um privilégio de estar num ambiente que Deus o colocou lá. Se ele não acredita nisso,
ele tem que resolver com o técnico. Por que que me escalou aqui? Então, a partir dessa base, vamos conversar um pouco mais. Quem tiver uma pergunta, levanta a mão, pastor Israel, vai lá. Por enquanto, a gente vai deixar livre. Depois a gente vai tentar operacionar melhor. Boa tarde. Pastor Rafael, da Igreja Batista Atitude. Eu estou participando da implantação de uma igreja, e aí a minha pergunta é, como a implantação não tem tanta gente, como fazer para não sobrecarregar os voluntários? E também eu identifiquei um indício de deslealdade numa pessoa que é muito ativa. Então, como lidar com isso? Bem, ontem o doidão, o exponencial, falou aqui. Desconfiei que a pessoa deslealdade. O irmão está em pecado. Fala com ele, ué. Olho no olho. Pronto. Eu vou embora. Como não sobrecarregar? No começo de tudo, a gente é tudo. E todo mundo tem que trabalhar. Eu já tive aqui na 8ª Igreja as chaves de tudo. Da porta do portão, do cadeado, da sala das crianças. Claro que não era aquilo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um dia eu fui visitar um presbítero. E tinha a chave do carro, tinha a chave do apartamento, tinha a chave da garagem da casa que eu morava. Eu andava de pendurado assim, fazendo igual um sino de boi. Leng, leng, leng. Aí quando cheguei lá para orar com ele falou assim, o cara que tem mais de 4 chaves vai infartar rápido. Todo mundo lá tem que ter descanso. Trabalha muito e de vez em quando. Descanso. E é claro, não tem muita gente, mas tem gente, é isso que eu estou falando com você. Se tiver você, sua mulher e seus meninos, já tem gente. E esse irmão aí tem que conversar olho no olho, num café, os dois, se a mulher dele estiver envolvida, se ele for casado, os 3. Começa com ele, porque senão a dona dá um piti de saída, é brutal. Se for dona, chama o marido. E arrocha. Alguém mais? O varão. Busca um cafezinho para mim lá, estou começando a ter sono. Fala, gente boa. Boa tarde, pastor. Missionário Marconi, povoado Feira Nova, Brotas de Macaúba. Eu estou lá há pouco mais de 2 anos, né? E a molecadinha que eu encontrei agora começou a usar brinco, piercing. Como lidar com essa situação, com essa molecada? Israel com a palavra. Ô mestre, eu nunca usei brinco. Eu nunca usei brinco, mas eu lembro de uma vez falar com meu pai que eu ia colocar, e se eu chegasse em casa com brinco, o que ele ia fazer? Ele falou assim, filho, não vou arrancar sua orelha fora não, mas ponha sabendo que eu não quero que você coloque. Então, lá em casa a regra era que não era para colocar. Se você lida com um adolescente que o pai dele disse que não tem problema, não é algo imoral, não tem nenhum pecado em se usar brinco, embora eu não use. Se a pergunta fosse da calça rasgada, né, pastor? Aí eu ia responder com mais propriedade. Tatuagem e tudo mais. Lá em casa a regra era, não tem tatuagem enquanto não trabalhar, não pagar suas contas. Então, eu segui a regra da casa, né? E aí,
eu acho que primeiro, se não é algo imoral, se não é algo que a Bíblia condena, a gente não pode tratar como se fosse, por causa da do nosso costume ou do nosso gosto, né? Segundo, essa é uma questão que o adolescente tem que lidar primeiro com os pais dele e não com o pastor. Pastor, eu quero fazer tatuagem. Você tem tatuagem? Sim, mas você tem um pai e uma mãe e é ele que vai decidir com você se você vai fazer ou não. Agora, se for alguma questão imoral, aí a gente, como líder espiritual, tem que tratar, porque é pecado. Pôs o brinco para comunicar uma outra coisa. Então tem que conversar. O pastor Israel está falando do pai e da mãe. Às vezes o pai não é crente, a mãe não é crente, não está nem aí. Se ele diz convertido, vamos perguntar para ele por que ele está pondo o brinco. Qual o propósito, qual o alvo, o que ele deseja. Segundo, tem que tratar a congregação para não bater no menino. Porque senão a congregação fica batendo, desviou, está perdido, acabou. Posso falar disso? Claro. A gente teve um CPL lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas. E aí eu fui para falar sobre trabalho com juventude. E como ninguém lá me conhecia, deu para fazer uma dinâmica que foi muito legal. Eu comprei 2 ímãs, 2 brincos, alargador de imã. E aí os irmãos não me conheciam. Antes de chegar para dar a palestra, eu coloquei os 2. E aí um irmão virou para mim e falou assim: você não vai entrar para pregar com esses 2 brincos não, né? Aí o Espírito Santo confirmou que era para eu entrar. Aí eu entrei para pregar com os 2 brincos, dei a palestra, falei sobre como a gente trabalha no Oitava com a juventude e tudo mais. E aí o último momento assim da palestra, eu coloquei uma imagem, que era um cacho de bananas, cada banana pintada de uma cor e uma delas amarela, normal. E aí eu perguntei para os irmãos: se vocês fossem escolher uma banana, qual é a banana que você escolheria? Aí uma irmã disse: eu escolheria a rosa, eu ia escolher a azul, a bolinha vermelha, eu vou escolher a amarela, que não tem nada. E alguém falou assim: tanto faz, pastor. Eu falei: bom, tanto faz por quê? No final das contas, isso aí é só a casca, é tudo banana. E aí a aplicação que eu terminei foi: irmãos, às vezes a gente deixa de alcançar a juventude porque a gente está preocupando demais com a casca e esquecendo que lá dentro tem um coração que pode ser transformado pelo Espírito. Aí eu tirei o brinco. Eu falei: irmãos, eu não uso brinco, eu nunca furei a orelha. Isso aqui foi só para provocar vocês. E aí deu certa a dinâmica, sabe? Foi uma benção. Mas eu acho que é algo que a gente pode pensar. Os meninos de brinco, chama eles para memorizar a Bíblia e estudar a Bíblia com você. Fala com eles: essa semana nós vamos memorizar o Salmo 126. Deixa eles no brinco. Se eles estiverem com um bom coração. O meu Ciro, que está com o Arthur nessa situação, ele tinha 13 anos e falou: pai, eu vou pôr um brinco. Eu falei: nem pensar. Obrigado. Ele falou: por quê, pai? Porque se você pôr o brinco, foi eu que pus. Quando você tiver 16 anos, volta a falar comigo. 16 anos, ele falou: pai, vou pôr um brinco. E Claudinha falou: já comprei. Eu falei: problema seu. Pode usar. Mas se eles falar: o pastor está com... o filho do pastor está de brinco. Eu falei: não tem nada com ele, se você que é meu filho. E se eles falaram assim: agora o pastor não está dominando a casa dele, o Ciro agora está de brinco. Problema deles, não seu nem meu. Você é meu filho. Agora, você devia pensar, você vai crescer, daqui a uns dias você está pensando em trabalhar. Se você for trabalhar na Apple ou na Google, ser de brinco é um plus. Mas se você for trabalhar em outro ambiente, você devia pensar se ter brinco vale. E ele falou: pai, eu achei que você ia arregaçar, pai. Não, agora você mata no peito. Se eles te gozarem e tal, você mata no peito, você que pôs. E se alguém falar comigo assim: pôs o brinco. Outra nessa linha. Meu filho, que hoje é pai de 3, Lucas Davi, tinha 18 anos. Falou: pai, vou deixar meu cabelo crescer. Problema, Zé. Deixou o cabelo crescer, o cabelo ficou no ombro aqui.
Aí falou, pai, eu quero pintar meu cabelo. Falei, ai, meu Deus, o que é, LD? Quero pintar meu cabelo de vermelho. LD, eu não estou te entendendo, Zé. O que é? Sua cabeça ficou ruim, pirou? Não vai pintar de jeito nenhum. Vai, nem conversar. Aí Claudinha falou comigo, disse assim, meu bem, é agora que é a hora de pintar. 18 anos, do que quando chegar com 50, 58, querer pintar esse cabelo. Agora, jovem, hora de pintar. Menino, e aquele menino de cabelo vermelho, lá de Marte você via ele no Brasil. Nós fomos num encontro de células. Lucas Davi, muito carinhoso, falou, paizão, vou dirigindo para o senhor. Vambora. Aí a menina entrou, aquela confraternização de várias células, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, eu tenho dó do pai daquele menino. Falei, você conhece ele? Nem precisa, pela cara, já vê que é um maconheiro dos maiores. Falei, então precisa orar por ele e pelo pai. Aí você sabe, toda família tem um assovio para falar um com os outros. Lá, depois de um tempo, no lanche, eu assoviei para ele e ele prontamente veio e disse, o que foi, paizão? O que foi? Eu falei, essa senhora aqui queria conhecer você. Aqui é o Lucas Davi, meu filho. E a pessoa virou para ele, ele é sempre muito doce. Cumprimentou a pessoa, deu um beijo, fez um elogio para ela. Aí a pessoa disse assim, eu sabia que o filho do senhor era uma benção. Pergunta. Pastor Jeremias, Galdino, sou da IPI de Ouro Fino, no sul de Minas. Eu estou lá há 4 anos. Eu tenho uma visão de trabalhar com a igreja em células, já trabalhei uma vez, e tenho tentado passar a visão para a minha liderança. Percebo que há uma resistência grande, já tentei colocar, voltei para trás, como se diz, dei 2 passos atrás, tenho orado, tenho pedido a Deus sabedoria. Eu sei quando eu conheço um pouquinho da história da oitava, né? Eu sei que mudou muito a visão. Além de orar e de tentar passar a visão, qual outro conselho, tempo para que isso possa acontecer? Você qual denominação? Presbiteriano Independente. Presbiteriano Independente. Toda denominação está numa cidade que ela tem uma cultura. Qual é a cultura da sua cidade? Precisa entender. Segundo, toda denominação tem a sua subcultura. Precisa entender. Toda denominação tem seus pontos de força, seus pontos de fraqueza, suas tradições e seu tradicionalismo, que o povo chama doutrina. E toda igreja local tem sua cultura. Um dos esquecimentos dos pastores é que eles não leem as atas da história da igreja onde ele está, se ele é de uma denominação. Segundo, precisa perceber que antes de você chegar à igreja tinha uma história. Qual é o tempo de força que essa igreja tinha? E por que ela teve força? Então agora chegamos nós e queremos colocar uma coisa que nós achamos que vai dar certo, mas nós não vimos nem a subcultura, nem os pontos de força, nem os pontos de fraqueza. Isso exige estudar a cidade, estudar a denominação, estudar a igreja, estudar a palavra com esses referenciais. Nada muda sem a comunidade da visão. Nada. Você tem uma visão e acha que é certo e cita como exemplo
a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. Então você não tem, não estou falando que é você, falando sobre nós. Não tem história. Qual é a história? Então, nós vamos seguir. Anotem para mim. 8 princípios comuns do crescimento da igreja. 9 princípios comuns do crescimento da igreja que você devia escrever na capa de sua Bíblia. Primeiro, liderança capacitadora. Liderança que está comprometida em gerar, fortalecer, desenvolver novos líderes. Isso não se desenvolve só com curso. Vamos fazer um curso de liderança no final de semana para capacitar os nossos líderes. É bobagem, não treina liderança com curso. Segundo, espiritualidade contagiante. Sua vida, meu pastor, sua família, inspira a andar com Deus ou não? É você que tem que resolver isso, não eu. Você é o mesmo em todo lugar, toda hora, do mesmo jeito. Qualquer situação, qualquer circunstância, o cara te encontra aqui, ali, acolá. Fora do púlpito você é o mesmo cara. Ou no púlpito você é o ator. E na vida é difícil pra caramba. Ao mesmo tempo que o pastor pensa em como desenvolver uma espiritualidade contagiante na congregação. Quando eu falo liderança capacitadora, é que nós vamos orar e pensar em que todos os níveis de liderança têm que aparecer líderes. E Deus não deixa gerações sem liderança. Nós é que não enxergamos os caras. Tem quantos aí? 3. É 4 ou 3? Culto inspirador. Daqui a pouco eu vou falar sobre dirigir culto, porque o punhado de pastor não sabe o que é liderar um culto. Eles não sabem começar o culto, eles não sabem dar sequência no culto. Ai! Três é? Primeiro. Quatro. Estruturas funcionais. O templo é uma estrutura. O modo de organizar o ministério é uma estrutura. Isso que você está falando aí, uma igreja em célula é uma estrutura. A igreja de ministério, a igreja de sociedade interna, a igreja isso, culto terça, culto quinta, culto na casa dos irmãos, culto de jovens, culto de tal, tudo é estrutura. Escola dominical é estrutura. A essência é outra coisa. Mas você tem que ter estruturas que funcionam. Porque não pode ter uma reunião que o povo não vai e ao mesmo tempo você quer acabar com ela porque o povo não vai. Quem entendeu o que eu falei? Levanta a mão. Essa estrutura funciona, não está funcionando, por que não está funcionando, tal. Nós estamos na quarta. Agora é a quinta. Ministérios focados nos dons espirituais. É tenso. Porque em determinadas denominações, como a nossa, os ministérios é por eleição. Então nós temos, por exemplo, aqui tem os presbíteros, é por eleição. Nós temos os diáconos, é por eleição. Aí, no modus operandi da nossa denominação presbiteriana, tudo é por eleição. Eleição de adolescentes, eleição de jovens, eleição da MUSAF, eleição. Junto com a eleição tem a politicagem eclesiástica.
Tem quantos aí? 5? 6. Evangelização focado nas necessidades. Daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre essas coisas de evangelização. Como é que a gente evangeliza adolescentes? Como é que evangeliza crianças? Como é que evangeliza jovens, casais? Fala aí, lê aí. Cadê o café, Zé? Sumiu, Zé. O cafezinho aqui, Zé. Vamos lá, gente. Fala de novo aí. Ele está trazendo. Deixa eu buscar ali. Obrigado. Vamos. Primeira. Fala alto. Se o pastor não começar a orar para Deus despertar os líderes, eu dei uma pílula para vocês no final da manhã. Leva a velhona e leva o menino, o adolescente, para ir com você orar. O santo varão ontem trouxe o menino Hélio, de 19 anos, que ele supõe ser uma vocação. Todo mundo está vocacionado para o reino de Deus. Converteu, vocacionado. Depois tem as diferenças que o Senhor faz. Espiritualidade contagiante. Depois nós vamos dar uma dica sobre esse assunto aqui. Vale a pena conhecer um crente da nossa igreja. É isso que eu tenho que orar todo dia. Senhor, muda os crentes da nossa igreja para que quem conhecer um crente aqui da oitava, vale a pena conhecer um crente dessa igreja. Terceiro, cara, que privilégio que nós temos de ter um povo que vem para reunir. Eu tenho que pensar nisso, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Estruturas são... Esse é o maior tenso, que é o caso que o irmão está discutindo ali, a pergunta dele. Como é que eu faço para mudar estruturas? Estruturas ossificam. Sociedades internas viram feudos, conselhos, diáconos, líderes de células, tudo vira feudo. Nós somos donos disso aqui, banda de louvor, coral, quarteto, dueto, duelo, tudo. O que mais aí? Tem que conhecer os dons, tem que desenvolver os dons, tem que pregar sobre os dons, tem que orar. E os dons não é falar em língua, pelo amor de Deus. E falar em língua é dom real. Existe. Verdadeiro, legítimo. O que mais? Evangelização focada nas necessidades. É Peter Wagner que disse lá atrás que os iguais gostam deles. Então um médico vai chamar um médico para ir ao culto. Um empresário vai chamar um empresário para ir ao culto. Um policial vai chamar um policial para ir ao culto. Quais são os iguais que você tem que mobilizar na sua congregação? Mais uma aí. Agora é o senhor. Que número é esse, Zé? 7. Grupos pequenos. Grupos pequenos, grupos de comunhão, célula, o nome que inventarem. O problema nós somos uma igreja em célula. Remete às igrejas mais conservadoras, como as nossas presbiterianas, para o G12, que só trouxe confusão. E sem aquele militarismo, e tem aquele militarismo, tem que multiplicar, tem que no fim do mês ter 15, tem 20, morre. Ninguém aguenta isso, não. Aí vira aquele militarismo. Não dá. Quantas aí já tem quantas? 7.
7. Oitava. Amor. A marca do relacionamento entre os irmãos. Ô Zé, tem que trazer alguma coisa para comer se você vai pôr café direto. Ô Zé. Às vezes é um biscoitinho, né? Agora só café. Daqui a pouco eu tô... Minha barriga tá azeda, Zé. Seminarista brutal. Pregador. Ora para Deus guardar os pés dele, porque, menino, Deus guardando os pés dele e ele conservando um coração piedoso, vai ser a referência de gerações. Debaixo do cajado, ó. Israel e eu. E tal, Zé. Se ele quiser ser igual eles dois, eu estou feito. Quantos tem aí, Zé? 9. Generosidade exponencial. Pastor, você tem que pregar isso de 1000 maneiras, toda semana, e orar e ser exemplo. Pronto, outro pergunta. Quem pergunta? O irmão aqui. Ó, gente, só perguntou o povo desse lugar aqui, o resto está fora. O Mateus tinha levantado aqui. Vai lá. Próximo aqui. Mateus, Igreja Presbiteriana da União. Ô mestre, fala um pouquinho sobre o pastor, a família do pastor, com essa relação com a igreja. Ô, gente boa, do jeito que o pastor não pode ser aquele nhenhenhen com a família dele e com a mulher dele. Eu quero apresentar a mulher mais bonita do mundo e manda a mulher dele ficar em pé, todo mundo sabe que ele mentiu. O cara tem filho novo, não posso ir porque meu filho chorou, não pode ir. Os outros homens da igreja que não podem fazer isso, é porque você é pastor que você não pode ir? Que isso, Zé? Eu tive uma dificuldade aqui, eu não posso comparecer na reunião do conselho, na reunião da liderança. Zé, e os outros homens da vida? O que trabalha na empresa, que tem que comparecer lá? O cara tem que ter a cabeça melhor. Por isso que ele não percebe como é que o conselho desrespeita ele. O cara não tem garra. Tutano. Qualquer coisa que dá, tinha uma dificuldade. Tem dias e dias, né? Tem dias e dias. Domingo, eu desmarquei a agenda toda aqui. Eu vim para o culto das 7, das 9, das 11 e das 5 da tarde. Tem dia que é o dia da enchente. Mas o cara ser assim direto? Entendeu, Zé? Segundo, o pastor precisa não deixar que a igreja comece a mandar na mulher dele. Entendeu? E não é brigando com a igreja, é dando limites aqui, acolá. Tem aquelas donas que dizem assim: você precisa ir para o departamento infantil, mas sua mulher quer tudo menos o departamento infantil. Então nós temos que organizar a igreja, pregando essas coisas, estamos pregando sobre os dons. Então, havia uma tradição na igreja presbiteriana que a mulher do pastor tinha que saber tocar alguma coisa, dirigir as crianças, reger o coral e ser da safra. Então, antes de ir para lá, tem que conversar tudo. O pastor não conversa com o conselho. Então, não conversa. Irmãos, minha mulher é o seguinte, eu sou pastor, minha mulher vai trabalhar de acordo com os dons que Deus deu para ela. E eu sei que numa igreja...
Aí é forte, hein, Zé? Então, o pastor deve abrir sua casa. A mulher do pastor. Cadê os livros sobre as chaves da casa? Aí me matou, Zé, porque eu gosto disso aqui, Zé. O Evangelho é a chave da casa. Essa mulher aqui é normal, não. Rosária Butterfly. Lésbica feminista da pior ou da melhor, de acordo com o LGBT. E ela ensina a gente como lidar com a comunidade LGBT, porque ela foi de lá. Converteu numa igreja hiper, power, mega tradicional na liturgia. Pensa numa mulher culta nas escrituras. Pensa numa mulher que sabe teologia para discutir com qualquer um. Nerdíssima. Ela diz que a chave da casa da gente é a chave do reino. Que as chaves têm que estar à disposição do Senhor para entrar quem o Senhor autorizar lá dentro, independente se você conheça ou não. E as chaves da casa é que você aprende que a pessoa que entra lá não é hóspede. Ele é hóspede e hospedeiro. Ele ajuda enquanto ele é hospedado. Tirar a mesa, varrer a casa. Se o B.O. estiver lá com as crianças, quem entrou lá, não é para ficar lá assim, com as asas assim, não. Vale a pena a leitura. Mas é radical, menino. Meu Deus do céu. Mas uma família pastoral devia ser hospitaleira. Devia levar o povo para um cafezinho, sem querer fazer aquelas coisas assim. Ela fala aqui, ó. Quem vai lá em casa, toma sopa com pão. Eu fui na casa do pastor, só tinha sopa com pão. É o diabo. Que é o linguarudo, fofoqueiro, sem gratidão. Tem um livro bom lá, A Esposa do Reverendo. Deixa eu ver se tem aqui. Bora, outra pergunta. Ô irmão, outro presbitério, só nesse daqui que vem. Não, pode perguntar, Zé. Não, pergunta os dois aí. Ó. Não era pergunta, é que eu tive experiência com igreja com células e igreja sem células, né? Bem tradicional, com sociedade interna. Então, por exemplo, uma SAF tem 12 departamentos, são 12 grupos familiares, está dentro do sistema tradicional. O PH faz 2 cultos nos lares por semana. São 2 grupos familiares. Se chamar de célula, não pode. Mas se é o PH que está fazendo uma SAF, pode. Então, tem coisa que é questão só de sabedoria, de saber utilizar a estrutura que a igreja já tem. Irmão, célula é diferente do que ele falou. É grupo pequeno, mas célula é outra dinâmica. O grupo pequeno já tem na igreja com a sociedade interna. Eles estão ossificados e adoecidos? É uma pergunta importante. É grupo pequeno. Tem gente nova? Está evangelizando? Está orando fervorosamente ou só está reunindo e... É grupo pequeno, mas é outro bicho que nós estamos falando sobre célula. Outro bicho. Oitava Igreja de Cristo Lusiânia. Temos a gratidão de estar andando pelo 3º ano aqui no CPL. Brutal aqui, ó. Grupo e tal. Motorista bom. E nós temos andado com o senhor esses 3 anos e aprendido muito. Ainda voltando aqui a essa questão das mulheres, talvez no senso de proteger mais as mulheres. Então, eu não sei qual o critério que a presbiteriana usa, mas nós na Igreja de Cristo e outras denominações, ainda mais com esse mundo polarizado como está, feminismo e outras coisas, as mulheres têm crescido. Então as mulheres têm vontade de fazer mais. E talvez o homem ainda não está se sentindo seguro ou não sabe a informação correta para passar até onde a mulher pode ir, protegendo ela pela palavra.
Então, como nós podemos ajudar nossas mulheres a crescer mais? Até onde nós podemos permitir que elas vão? As mulheres deviam crescer, mais que puder. Quando as suas mulheres viraram um sol, aproveita para pegar um bronzeado. As mulheres precisam ser bíblicas. Diz que ela tem que ser submissa a seu marido, a sua liderança local, no ambiente de mulher. Não que ela não possa ser o CEO de uma empresa. Que isso? Então tem que calibrar bem essas coisas. E o homem de Deus protege sua mulher, ela sendo bíblica e ele sendo bíblico. O que está acontecendo na maioria dos lares, inclusive pastorais? Nem a mulher lê a Bíblia, nem o pastor. Estou lendo Mateus. Ah, é? É. Como é que está lendo? Eu estou lendo um capítulo por dia. O pastor? O pastor tem que ler Mateus num dia. O pastor tem que ler o Novo Testamento, desafiar a si mesmo, ler em um mês. O pastor tem que sentar e ler Apocalipse de ponta a ponta, ouvir. O pastor não pode vangloriar-se no seu relatório no presbitério. Eu li toda a Bíblia esse ano, 3 capítulos por dia. O pastor tem que ser o homem da Bíblia e a mulher dele, se quiser crescer. Todo mundo que ama a Bíblia cresce no ministério e na vida. Todo mundo que ama a Bíblia cresce no ministério e na Bíblia, porque vai obedecer. Então, eu acho que precisa resgatar a senhora, dona, a paixão pela Bíblia. E o senhor também, seu Zé, seu pastor. Tem que ler a Bíblia, tem que morar em livros da Bíblia. O que é morar no livro da Bíblia? Pega Tiago, exemplo, e lê todo dia de uma sentada durante um mês. No final do mês, Tiago está na sua cabeça, a teologia toda. E o Espírito Santo de Deus vai usar isso na sua vida, no aconselhamento, nos negócios, aqui, ali, ou lá, sem citar. Porque lá em Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Na vida, a senhora está precisando de sabedoria, tá, vamos fazer uma oração e pedir a Deus, pronto, estou praticando a palavra. Lá as médicas não sabiam o que fazia ainda com o meu netinho Arthur. Eu falei, quem é a médica? Sou eu. Dá licença, doutora. Eu posso orar com a senhora e sua equipe? Pode, Senhor. Há decisões difíceis sobre todos os meninos que estão no CTI. E meu netinho está aqui, Senhor. Mas eles têm, Senhor, estudo. E eu estou pedindo para o Senhor iluminar, para dar uma direção, para tratar cada menino desse. Pronto, nós estamos na vida. Bora, seu Zé. Quem mais? Pastor, uma coisa que eu vejo muito na igreja é a mecânica atrapalhar a dinâmica. Existe uma mecânica na igreja, que ela já rola, se estende o ano todo. Terça-feira, casa da minha igreja, terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, a OPH reúne uma vez por mês, a SAF reúne uma vez por mês, o Ministério de Louvor, e vai aquela mecânica. E a mecânica atrapalha a dinâmica, porque se não reuniu, a sociedade não pode trabalhar, porque o presidente não reuniu a sociedade, então não tem como fazer. Não pode mudar o dia de reunião de oração terça-feira, porque já tem 50 anos que é na terça-feira, tem 100 anos que reúne, e tem um irmão que tem 90, tem 50 que está lá. Não pode mudar. Então, assim, uma coisa que me implica na igreja a igreja não está sem dinâmica. O carro está funcionando, mas está parado. Não põe marcha no negócio, porque... Então, assim, explica para nós o que é mecânica e o que é dinâmica, e como destrinchar isso aí, irmão. Levanta a mão os pastores. A culpa é sua! Você não sabe a cultura da igreja,
E você não sabe dirigir reunião de oração. Desculpa, irmão, estou falando no geral. Então, reunião de oração. Vamos cantar o hino ou o cântico tal. Agora, frases de louvor. Não entrou ninguém, entra Dona Antônia. Te louvo, Senhor, pela minha salvação. Aí o dirigente ora. Agora, irmãos, então vamos ler um trecho das Escrituras. Nessa porção da palavra de Deus, aprendemos que. Então, aqui sobre a oração, fala que a gente deve orar não igual os crentes dessa igreja. Começou 7h30, já é 8h10. 8h20. Agora, irmãos, então vamos orar ao Senhor. Vamos dar, Zé. Aprender a dirigir reunião de oração. O povo vai para a oração. E oração não é gente, é coração. Preparou a reunião? Pôs os pedidos? Pediu os irmãos para orar? Não é para pregar, Zé, é para orar. Orar, Zé, orar. Aí põe para dirigir uma reunião de oração o cara que não está engajado com nada. Quer mais ou já deu? Já resolvemos a mecânica. Ô, irmão, mecânica é estruturas funcionais. Todo lugar tem que ter mecânica. Se não tiver mecânica, não roda. Estruturas funcionais. Qual é a estrutura da sua igreja? O que você está querendo lá? Isso aí tudo é bom. Está faltando saber operar. O pastor não ensina o povo a passar as marchas. E liderança não é espontânea, é criada. Não surgem líderes nessa igreja, mas não surge mesmo. Liderança não surge por geração espontânea. Liderança é criada, gastando tempo, abrindo a casa, ensinando como é que faz uma oração, como é que dirige um culto. Ensina, se não ensinar, não sabe. Tem que ensinar, irmão. Outra coisa, não é que o povo não quer orar. É porque você também, digo você, não é o irmão. Você viciou com a terça-feira. Já propôs uma caminhada de oração? Já propôs o povo que vem, em vez de ficar sentado, nós vamos dar 10 voltas ao redor desse templo orando. Irmãos, tem 4. Reúne de 2 em 2. Reúne de 3, sobra 1. Reúne de 4. Morar pelo culto. Agora, irmãos, vamos andar nesse lugar e pôr a mão nessas cadeiras, pedir ao Senhor que nós não compramos cadeira para ficar vazia. E quem veio na reunião de oração, agora vamos pedir ao Senhor que nós vamos ser os primeiros a convidar. Quem vai? Reverendo, aqui. Do lado de cá, aqui. Fala, nome, endereço, telefone, meu pix eu te dou em seguida. Antônio Júnior de São Pedro da Aldeia. Quem conhece o senhor mais de perto, sabe que das grandes características do irmão é a generosidade. Uma martelada para nós pastores sermos mais generosos. Primeira coisa, o pastor tem que saber cuidar do seu dinheiro.
Não gaste mais do que você ganha. Segundo, não fica pedindo dinheiro emprestado aos membros de sua igreja. E nem fica falando assim, eu não tenho, por isso. Aprenda como é que administra o orçamento da sua igreja. Aprenda. Pergunte seus presbíteros, seus contadores, quem entende. Não é possível. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Pastor que não dá dízimo, ou ele renuncia o pastorado, ou conserta a partir desse congresso. Não pode um presbítero e um pastor que administra o dinheiro do povo de Deus não ser dizimista. Não pode. Ele é idólatra, avarento. Esse é o primeiro princípio, consertar a sua vida. Segundo, quem é dono do dinheiro é Deus. O dinheiro não é seu nem é da igreja, é de Deus. Então, regra geral, os nossos presbíteros administram de acordo com o que eles veem a tendência do mercado. A inflação, Por um lado eles estão certos, mas nós somos homens de fé. Homens de fé não da doideira, igual aconteceu num CPL. Acabou as vagas, o irmão falou comigo, pastor, acho uma vaga para mim aí. Porque pela fé eu comprei minha passagem de avião. Falei, irmão, você não comprou na fé, você comprou na doideira. Não tem vaga. Quando você vê que tudo é de Deus, então, primeira coisa, meu pastor, presbítero, líder aqui, põe seus dízimos em dia. Eu não consigo pôr de uma vez, planeja e vai pondo. Já começa a entregar o de hoje. Segundo, faça com adoração, para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Segundo, você deve orar, sugestão, pelas finanças da sua igreja, igual você ora para o povo ser salvo, igual você ora para ser curado, e você deve orar para que seu povo floresça, seu povo possa ir à frente, ganhando dinheiro, e que Deus faça seu povo crescer em generosidade. Terceiro, pregue sobre o assunto sem medo. E você deve dar oferta missionária, oferta para o pobre, oferta de gratidão. Toda igreja pode arrecadar, no mínimo, 20% a mais do que está arrecadando hoje. Com a mentalidade de 90%, os crentes gastam um dinheirão no mundo e não no reino. Então, aí nós devemos orar para Deus falar o coração deles e falar o nosso, sem que nós fiquemos cobicando as coisas dos irmãos e nem nós ficarmos julgando as coisas dos irmãos. Mas, começa pondo seu dízimo em dia, aprenda a administrar, não peça dinheiro emprestado aos clientes da sua igreja, não fica com dívida no comércio onde você vive. Você não tem aquilo, então você não está também devendo. Não estou falando de pagar a sua casa própria, estou falando que você está entendendo. Viva com pouco, com menos, alegre. Aí o meu já falou sobre os presbíteros, e muitas vezes o crescimento da igreja, o crescimento das finanças da igreja, muitas vezes a liderança não sobe o salário do pastor, embora a igreja tenha desenvolvido. Também é um pecado da liderança que você deve orar por isso. E você falar com o Senhor, dinheiro é de Deus, onde que o Senhor quer que eu dou uma oferta? Todo dia. Onde o Senhor quer que eu dou uma oferta? Eu sempre ando, sempre não, porque esses dias eu fui surpreendido por mim mesmo. Com regularidade eu tenho dinheiro, papel no bolso.
Porque já aconteceu, veio um estranho e Deus, não pode ser o diabo, fala, dá 100 para essa dona. Aí dou para a dona 100. Ela disse, quem é o senhor? Eu sou seu irmão na vida. E o dono do dinheiro, que é o Senhor Jesus Cristo, falou, dá 100 para ela. Falou, a senhora aproveite, hein? O dono da vida está olhando a senhora. Aproveite. E aí tem missões. Igreja que não está investindo em missões, está travando o dinheiro entrar, pelo amor de Deus. A nossa igreja é muito pequena, não tem dinheiro, por isso que não investe em missões. Está travando o dinheiro entrar, Zé. Ainda que seja R$10, pode pôr em outra pessoa. O outro aí, quem pergunta? Gostaria de saber quais são os critérios básicos para funcionamento de uma boa célula. Yuri, critérios básicos para o funcionamento de uma boa célula. Funcionamento de uma boa célula. Nós começamos célula aqui desde com criança, né? Então, inclusive lá em casa, recentemente, a gente colocou uma célula de juniores. É treinar os próprios meninos, seja juniores, e no nosso caso, de forma mais intensiva, os adolescentes. A gente já começa colocando eles para poder fazer, né? Então, os adolescentes lideram, preparam o ambiente, veja que vem a questão de lanche e tudo mais. Toda célula precisa ter um líder, obviamente. Precisa de ter alguém junto com ele, que vai fazer o trabalho de facilitar a lição que vai ser dada. Nenhuma célula deve ser uma aula. A célula precisa ser um compartilhar. Então, o líder tem que ter essa capacidade de dirigir o estudo para um objetivo, sempre evitando questões doutrinárias mais polêmicas, porque ali não é um encontro de estudo. A gente quer ganhar o coração, a gente quer envolver a pessoa e apresentar isso diante de Deus, por meio das orações e tudo mais. Então, nós temos o líder, que vai ser esse facilitador, é o termo que a gente usa muitas vezes. A gente tem que ter um bom anfitrião, que abre a sua casa, recebe todo mundo ali, um espaço adequado, né? Qualquer espaço que for possível e ajeitar da melhor maneira. E a gente organiza muito entre eles também a questão dos lanches. O lanche é importante, cada célula tem que descobrir se lancha primeiro ou se lancha no final, qual que é o momento. Mas eu acho que o grande princípio interessante da célula é permitir que todos se apresentem. Ali é um ambiente em que eles podem fazer amizades, vão conhecer as pessoas pelo nome, as pessoas conhecerão ele também. Ali ele terá a oportunidade de fazer amizades. A gente fica numa igreja, e tem muito a ver com relacionamento à igreja, né? Então, se a gente não tiver relacionamento na igreja, a gente não fica muito tempo. Na célula a gente consegue realizar esse relacionamento. Então, é uma oportunidade boa. E toda célula tem que ser evangelística. Então, se a célula não tiver propósitos evangelísticos de como que vai alcançar outras pessoas, de como vai convidar o amigo da escola, como é que vai convidar o amigo do trabalho, como é que vai convidar um parente, né? Ela vai perdendo também seu sentido. A célula tem que ter essa visão de crescimento, de evangelização, que é uma grande oportunidade. Recentemente nós fizemos uma campanha de célula na nossa igreja e a gente starta então vários pequenos grupos. Então pode começar um grupo com 3 pessoas, com 4 pessoas. E o que a gente tem de interessante é que muitas casas de gente não crente se abrem para receber uma célula. E muitas pessoas que não viriam a uma igreja, vai à casa da outra pessoa por causa da célula. Lá em casa mesmo são juniores, e nós temos 8 juniores que não são da igreja. E estão indo lá, toda semana participando, e se você vê eles participando, já parece que é todo mundo da igreja, porque os meninos encantam, levanta a mão, faz oração, lê a Bíblia, né? Então, esses são alguns princípios. Beleza. A pandemia obrigou a aprender a usar tecnologia. Oi, gente boa. Qual igreja aqui tem YouTube? Quem não tiver, crie. Qual pastor aqui tem Instagram ou Facebook? Quem não tem, crie. Mas a rede de maior alcance é o WhatsApp. Maior impacto.
É o WhatsApp que todo mundo tem. Como usar? Tem cursos no YouTube e você precisa guardar seu coração e seu tempo para você não ficar nas redes sociais. Tem uns grupos que você participa que você tem que sair deles, ou então toda mensagem que chega você deleta. Não pode ler aquele povo. Eles roubam o seu tempo e infernizam sua cabeça. A pandemia humilhou todo mundo. Todo mundo sabe agora que não é você que ensina a sua igreja. Sua igreja aprende onde ela quer. Com quem quer, a hora que quer. Ainda chega e ainda fala assim: o sermão do Subirá foi muito melhor do que o seu. Parabéns, Subirá, você é brutal. Não fica com ciúme, não. Nem chateado. Trabalhe, fale com o Senhor. O pastor Antônio, que é ali do sul de Minas. Cadê o povo do sul de Minas? Quem conhece o pastor Antônio? São Sebastião, ali do... Conhece o pastor Antônio? Pastor Antônio, milhões de seguidores no YouTube. O que é a sacada do pastor Antônio? Glória a Deus. Ele faz uma oração 6 horas da manhã, meio-dia, à tarde e à noite. Que um punhado aqui criativo pode desenvolver. Eu tenho um amigo lá em Rolândia, pastor Silas, que ele faz uma oração que ele pega as imagens do próprio Instagram, aquelas imagens assim de águas bonitas, e ele junta um punhado de versículo dentro e fala assim: Senhor, nesta manhã, eu quero que para as águas tranquilas o Senhor conduza esse coração ansioso, para que ele descanse à sombra do Onipotente, seja guardado a sua mente de desespero, fortalece sua família, abençoa seu trabalho e dá a ele no coração uma certeza de fé. Em nome de Jesus, amém. Ele tinha 1000 e poucos no Instagram. Fez uma oração semelhante a essa. Uma atriz da Globo estava desesperada, numas 6 horas da manhã, curtiu e compartilhou. Em 3 dias subiu para 15 mil. Já está em 35. Você fala mais? Você não, né? Em alguns momentos, nesses 41 anos, você pensou em desistir? 41 anos de quê? 42 anos, é 42 que eu tenho aqui ou 41? 41 que eu tenho aqui na 8ª. Agora, como é que eu vou desistir de uma igreja boa dessa? Você está doido? Está doido, está doido, Zé? A igreja brutal dessa, eu vou desistir, nada mesmo. Eu entendi a pergunta. Se eu já pensei em parar no ministério. Menino, eu nunca pensei em parar no ministério. Já tive dias dificílimos, em que a nossa 8ª parecia que ia acabar, divisão, tensões de todo lado, platôs que a gente não avançava. Que a igreja é assim. Pensa assim, põe 2, essa e essa. Agora vamos fazer o gráfico. Na interseção dessas 2 retas é o começo da igreja. Então aqui nós temos tempo
E aqui, crescimento. No ponto de intercessão, a igreja começa e a seta é assim, ó. Começa com 2, 3, vai para 15. Isso é um avanço brutal. Por quê? Todo mundo dedica, todo mundo sacrifica, todo mundo reúne para pagar as contas. Pode chegar a 120, todo mundo dedica, a seta está no ar. Mas depois de um tempo, a membresia estaciona, porque a gente precisa desses 9 princípios. E o povo briga. E o povo machuca. E o diabo ataca. E o pecado. E aí o pastor foge da Bíblia. E a mulher do pastor e os líderes todos fogem da Bíblia e fica num platô. Por isso que a gente ora pelo avivamento. Por quê? Se não houver aqui, ó, subiu, reta, platô, tem que ter aqui nessa bolinha aqui um ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? Ou desce e acaba, ou um avivamento. Constantemente a igreja está assim. Não, nunca pensei assim, não quero ser mais pastor, tal. Não, eu estou lembrando assim, não. Já teve dias dificílimos. Chamando a Maria e falar, eu vou ter uma reunião dificílima. O resultado da reunião pode ser que nós dois vamos ficar sem igreja, nós vamos ficar na rua. Mas eu não vou negociar. E ela disse, eu estou contigo. Então, louvado seja Deus. Isso tem tudo quanto é igreja. Não é? Tudo quanto é igreja. Vamos ter mais umas 3 perguntas, embora. Ali, do lado de lá, ninguém perguntou, então não quer. Aqui, ó. Tinha pedido aqui, comece lá. Vai, tá bom, vamos embora. Pastorzão, meu nome é Jefferson, sou de Rondônia, Espinhal do Oeste, sou pastor da comunidade. Há 21 anos, na mesma cidade, meu primeiro ministério. Nossa cidade é uma cidade pequena. Pequena é o quê? 34 mil habitantes. A igreja tem uma certa influência já na cidade, por ser uma cidade pequena. É a maior igreja da cidade? Não, mas está entre as maiores, mas é tudo mais ou menos o mesmo padrão. E semana retrasada, eu fui surpreendido, eu estava em Caldas Novas e um empresário de lá me ligou, dizendo que precisava falar comigo, se eu fazia o casamento dele. E aí, quando eu retornei para lá, ele me explicou a condição, o porquê que ele queria que eu fizesse o casamento dele. Ele é divorciado há 6 anos e meio, e tinha 6 meses divorciado, ele conheceu uma outra moça que também era divorciada, eles não são cristãos, e ele perguntou se eu faria o casamento dele, esse segundo casamento. E eu perguntei o porquê que ele me procurou, porquê que ele queria que eu fizesse o casamento dele. E ele falou que por conta de entender que nossa igreja é uma igreja que preza por família, e por ele ver a minha família. E eu confesso para o senhor que eu fiquei bem na dúvida, e a sua resposta vai me ajudar muito por conta disso, porque eu prezo muito por família, eu sou totalmente contra o divórcio, mas sei que o casamento dele pode ajudá-lo a encontrar o Senhor, o caminho do Senhor, e ao mesmo tempo pode ser uma cilada, algo desse jeito. O que o senhor me disse? Eu nunca fiz um negócio desse, mas um dos homens que eu mais tenho consideração na vida é o pastor Aguiar Valvassouras. Já fez vários. Vou lá pregar, meu filho. Vou lá e falo que vocês não arrependeram dos pecados, eles estão acabados e a família dele não vai dar certo. E faço tudo com bondade e com doçura. E se os crentes da nossa igreja quiserem falar, eu fiz um culto, porque a igreja evangélica não faz casamento. Bora. Ali, irmão, tem o outro. Ô, pastor, boa tarde aos irmãos. Dá um conselho, uma martelada para um líder que está sendo formado. Está o quê? Sendo formado. Eu ainda não sou um pastor, não sou um líder experiente.
né? Creio que a igreja lá minha está investindo, inclusive é o motivo de eu estar aqui, um dos motivos, né? E assim, dá um conselho, né, para um recruta aí no ministério. Irmão, o único que completou foi o Senhor Jesus. O resto está sendo tudo formado. Continue. Vamos embora. Bora. Quem é? Tem mais alguém? Passou aqui, ó. Foi não. Cezinha, Cabo Frio. Pastorzão, a relação do pastor com líderes com mentalidade progressista. Mentalidade progressista. Foi o Cássio que falou. Não, Zazá. Só somos irmãos por causa do Pai, não porque eu penso isso ou aquilo. Só somos irmãos porque temos o mesmo Pai. Não, Zazá falou isso. Zazá, o Cássio, antes, e o Douglas repetiu. Aliás, tem repetido a mesma coisa. De palavras diferentes, está repetindo a mesma coisa. Vocês não prestou atenção, Deus está repetindo, porque você não pôs isso na sua cabeça. Deus só repete quando o cara não presta atenção. É difícil, mas é claro que é difícil. Especialmente se a posição, regra geral de todos nós, os pastores, somos mais alinhados a uma posição conservadora. Mas eu queria dar uma palavra, pode te ajudar, pode não te ajudar. O Ciro, meu filho, é vereador nessa cidade. E as pautas do progressismo, mas ele enfrenta mordendo na Câmara. Mas o filhinho dele adoeceu. O pessoal do PT e do PSOL mandaram abraço para ele, dizendo: Ciro, nós estamos torcendo para o seu menino vencer. Lá nas câmeras nós temos ideias diferentes. Mas você é um cristão que trata a gente muito bem e nós queremos que seu filho vença. Eu falei: o que é isso, meu filho, que eles mandaram? Não, pai, porque eu chego lá, cumprimento todo mundo, converso com todo mundo. A mãe de um deles morreu, mandei umas flores. Fui criticado pela bancada evangélica. Mas eles falaram comigo que eu sou o único vereador cristão que trata eles com respeito e como gente boa. Então, é claro, se começar a ver encrenca na igreja, não podemos deixar. Se o cara ficar lá nos grupos dizendo: somos a esquerda lúcida, lá a Ailmer, o vice-presidente do conselho, enfrentou isso esses dias. E o Ailmer entrou no grupo e disse: não existe esquerda lúcida. Também não existe a direita lúcida. Existe o Evangelho, que quebranta o pecador, que considera seu irmão acima de suas ideias e de seus partidos. Onde é que eles vão aprender isso? No púlpito e na vida. Pastor, você prega toda semana, cara. Ensina a Bíblia. E toda semana. Gente, se o povo não vem na reunião de oração, muda o culto de domingo numa reunião de oração. Segundo, por que não pode? O culto dura quanto tempo lá? 1 hora, 1 hora e meia? 1 hora e meia. 1 hora e meia, levanta a mão. 2 horas. 2 horas e meia. 1 hora. Irmão, faz o culto em 45 minutos. Já fizemos isso aqui várias vezes. O culto nosso dura 1 hora e 15. 1 hora e 15, 1 hora e 20. Faz o culto com 50 minutos. Irmãos, já teve palavra, já teve louvor, já teve oferta, já teve oração. Agora, irmãos, vou pôr a bênção. Se alguém quiser ficar 20 minutos para nós orarmos, nós vamos ficar para orar. Já houve cultos que ficou todo mundo. Aí a gente dirige uma reunião de oração. Não vai pregar de novo, não. Sai da mecânica, Zé. Palavras do profeta. Quem mais? Para nós vamos para frente. Cadê? Pastor,
O senhor falou que ia falar a respeito de condução de culto, não sei se é mais tarde. Ei, vamos lá. Te Irmão, lembrando. o culto inspirador dá trabalho, Zé. Primeiro, tem que estar limpo a igreja. Tem que ter o povo que recebe. Tem que ter o ministério infantil. Tem que ter quem cuida das crianças. O povo precisa ser amável um com o outro. Não pode ter os donos dos bancos. Tudo isso é um trabalho da mensagem, de um modo como lida com o povo. O pastor, como é que pode, gente? O pastor entra no culto. Ele não cumprimenta ninguém, só quando pega o microfone. A paz do Senhor. Cara, tinha 6 pessoas naquela reunião. Por que você não pegou na mão de cada um? Chega mais cedo, fica na porta do templo, abraçando o povo para entrar para o culto. Cara, domingo é o culto, você tem que ir para lá, não ver o jogo do seu time. Tem que ir para lá, Zé. Chega mais cedo. O seu povo tem que saber que você gosta dele. Mas, cara, pastor, vou te contar um caso. O culto inspirador tem que ensaiar. E eles não podem ser dono do louvor, da hora do louvor. 40 minutos é nosso. Quem falou? Anteontem a menina fotografou aqui e disse que eu parei a banda 5 vezes. Ela contou a banda. É isso mesmo, para quantas vezes precisar. O pastor que lidera essa reunião. E ainda cria um problema, não cria um problema porque ela me conhece. A moça da guitarra do rock, a brutal, a doidona, é autista. Então, quando sai do padrão dela, ela desgoverna, mas comigo ela já disse, já estou acostumada. Então uma vez ela falou comigo, quando o senhor entra no culto, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Como é que é? É só eu mesmo. Então é o seguinte... Não tem esse negócio de o louvor é dono de determinada área do culto. O culto inspirador dá trabalho. Olha, para nós aqui é mais importante orar do que ensaiar. Para nós aqui é mais importante unção de Deus do que arte. Mas tem que tocar com arte também. Culto inspirador dá trabalho. Segundo, você tem que ter uma mensagem, não um sermão. Uma mensagem é diferente de ter um sermão. Então o pastor quer ter aquele sermão, 3 pontos presbiteriano. Tem que ter uma mensagem. Deus está derramando. Ô, irmãos, desiste, você não vai pregar igual o mestre Hernandes. Desiste. A melhor definição de pregação que eu tenho é a mensagem através da personalidade. Eu preciso conhecer quem eu sou e preciso conhecer o Evangelho. Claro que eu vou comunicar para pessoas. Eu quero pregar de tal maneira que os meninos que estiverem no culto de 8 anos me entendam e quem tiver com 90 me entenda. Eu quero que os que não sabem nem ler me entendam e que os que têm pós-doutorado me entendam também. Eu quero que eles me entendam, não quero agradá-los. Porque o Evangelho é Deus quem revela, não o pregador. O pregador fala no máximo aos ouvidos e à inteligência. Alguns de nós, nem a inteligência nem aos ouvidos. É difícil. O culto inspirador,
como é que começa o culto? Aí põe um cara para começar o culto. Vamos lá. Ou pastor, irmãos, que semana difícil nós tivemos, que batalha. Eu mesmo passei tantas horas difíceis essa semana, mas ainda bem que Deus deixou vir. Ninguém quer saber disso, Zé. Nós viemos adorar a Deus. Cada um teve seus B.O.s. Vamos falar todo mundo junto. O Senhor é o meu pastor. Vamos, gente, vocês não estão aí, não? O Senhor é o meu pastor. Agora vamos falar com ênfase. O Senhor é o meu pastor. A Ele celebramos. Aí o povo do louvor já tem que estar instruído. Porque você acaba de falar isso, o cara da guitarra do violão pega e diz: boa noite, irmãos. Viemos reunir aqui nessa noite para um culto, embora tenhamos tido uma semana difícil. Tem que arrochar, o cara não fala, como é o pastor abriu. A transição entre uma parte e outra, aí vai chamar para orar o presbítero. Irmãos, queremos convidar o nosso presbítero, Dr. Carlos Nascimento, levanta a mão aí. Engenheiro, trabalha numa empresa na Finlândia. Queremos convidar Dr. Carlos para orar. Aí, não tem nada a ver com você, viu, Carlinhos? Ele é Dr. Carlos mesmo, gerão brutal, que tudo que eu falei é verdade. Aí o presbítero está sentado lá no fim da igreja, começa o desfile. Não avisou o cara que ele ia orar, não? Avisou, ele tinha que estar aqui. O coral vai cantar. Agora vamos ouvir o coral. Zé, não precisa dizer que vai ouvir, só os surdos não ouvirão, porque o coral vai cantar. Nós já tivemos tudo aqui na oitava, irmãos. Tudo que você pode imaginar, nós já tivemos. Nós já tivemos desfiles variados. Quando eu comecei a ser pastor aqui, não era aqui, era em outro lugar. Terno e gravata todo domingo. Nosso pastor, aquela lenda, reverendo Wilson. Tinha domingo que tinha um moço com violão, tocava lá uns corinhos. E chamava assim mesmo, os corinhos. Como é que era daquele tempo? Eu nem estou lembrando mais. Aí o pastor chamava o diácono. Nós tínhamos no máximo 200 pessoas, cabia num grande avivamento. Fala com o fulano para acabar com aquela arenga lá. E fala com a Deise para ir para o piano. Dona Deise para o pital. Dona Deise sentava no piano. Eu e o reverendo descíamos para o púlpito. Terra e gravata os dois. O desfile. As cadeiras na frente. O reverendo fazia assim. O povo ficava em pé e ele dizia: amados, agora vamos começar o culto. Era assim que nós fazíamos. Aí eu falei com ele: reverendo, nós podíamos entrar e sentar lá na frente. Não pode não? Pode, bora. Acabar com o desfile. Você já viu a ceia do Senhor antes da pandemia? Os caras lá na frente. As bandejas. Irmãos, agora vamos chamar os amados presbíteros para ministrar a ceia. Aí o pastor pegava a bandeja, entregava para o primeiro presbítero, que entregava para o segundo, que entregava para o terceiro.
Nós já tivemos todo tipo de desfile que você quiser imaginar. E de vez em quando ainda temos. É brutal, Zé. Aí o irmão ia avisar o coral. A hora que estiver terminando a oração, eu quero o coral lá na frente. Já avisava o coral. Após isso aqui, vocês vão lá para frente. Nós vamos fazer uma oração e vocês ficam lá. Ensinar transições entre um cântico e o outro, essas bandas. A banda não sabe transicionar entre um cântico e o outro. Inclusive, nós damos uma mão palmatória aqui. Porque entre uma música e outra, até eu lembrar que o cara da bateria tem que bater naqueles pauzinhos. Um tecladista bom faz diferença. Porque termina ele põe uns acordes que chama todo mundo. Como é que a gente torna o culto algo homogêneo? No culto, não precisa anunciar, agora nós vamos cantar, porque ele vive e posso crer no amanhã. Quando a banda começar e projetar, todo mundo sabe o que é. Precisa aprender a usar bem o tempo do culto. Vamos ter um período de oração? Vamos ter um período de oração. Quando for falar de oferta, fala de oferta positiva, irmãos. Eu sei que os irmãos vão achar que nós estamos falando de dinheiro, achando que nós somos igual ao outro. Que outro? Que outro que você está falando mal? Irmãos, dizimar é um privilégio. Nós já passamos desse tempo de falar que a igreja só quer o dinheiro nosso. Já passamos desse tempo. Nós sabemos que dízimo e oferta é um privilégio, é uma honra. E toda vez que nós investimos, Deus fala assim, avante. É assim que o pastorado fala. E você que veio aqui, se Deus falou ao seu coração, aproveite e dê sua oferta. Aí os pastores falam assim, isso aqui é para os membros da igreja. Ninguém que veio aqui de fora tem que dar dinheiro nenhum, porque nós não queremos parecer que nós estamos querendo seu dinheiro. Acabou de falar que o cara tem razão em pensar que nós queremos o dinheiro dele. Ai! Se você estiver preparado, você não tem que estar preparado, você tem que ouvir a voz do Senhor, porque o dinheiro já está no seu bolso. Eu lembro quando nós compramos aqui uns lotes aqui, ó. Falei, irmãos, nós vamos comprar um lote e já temos o dinheiro. Amém! E a igreja, amém! Ele está no seu bolso e você vai dar. Que é isso, meu pastor? Outra coisa, o culto tem hora para começar, comece na hora. É 7, quantos tem? Você, já começamos o culto aqui na oitava que os músicos não chegaram. Ninguém pega na bateria, violão, nada depois que o culto começar. Tive um atraso, pastor, não tem problema não, mas não pega, nós vamos cantar a capela. O princípio era difícil, eu também não vou tocar mais. Nós temos que orar para Deus mandar os músicos de coração junto ao nosso. Entendeu? Nós já fizemos um culto aqui na oitava, sem uma canção, para ensinar o povo de Deus que a adoração não é música. O povo leu a Bíblia, o outro declamou. O outro contou um caso engraçado e nós demos risada. Culto. Começou na hora, tem uma calibragem. Os crentes tudo sabem a hora de acabar. Presta atenção nos crentes. Cadê aquele livro? Às vezes aqui. Aquele estava aqui que sumiu. Põe aqui para mim, negão.
Aqui, ó. Presta atenção. Os crentes estão todos com a Bíblia aberta, prestando atenção. Você vai pregando, não está anotando. Aí acabou o culto para eles. Sabe o que eles fazem? A bolsa. O doidão continua pregando e o povo já foi embora. Alô? Se você estiver aí, responde alô. Alô? É claro. Você foi convidado para pregar em outro lugar? Todo mundo tolera uma beiradinha. Mas os crentes são tudo igual. Estava muito bom, mas se acabou mais cedo, foi melhor. Aleluias. Irmãos, se em uma hora, 40 minutos, 1h15, não der para ter uma reunião substância, você está muito ruim. Muito ruim. Você vai orar, sabedoria, combinar com todo mundo. E o culto é ao vivo, de vez em quando, entendeu? De vez em quando você não sabe como é que termina o sermão. Não sabe, isso é com todo mundo. E para terminar, prega mais 5 minutos. E para terminar, aí o povo começa a orar: Senhor, arruma um lugar para esse homem sair e estacionar esse carro. Arruma, Senhor, aí, ó, um desvio para ele. Ele não achou isso. Não. Para terminar, sai, Zé. Entendeu? Aí, como você é pastor da igreja, já aconteceu aqui comigo. Mais ou menos na hora do culto acabar. Mas eu queria pregar mais. Eu tinha mais para pregar. Mas todo mundo tem mais para pregar. Aí eu falei: acabou! Menino, eu tenho o costume de ir à porta cumprimentar o povo. Quem quer cumprimentar? Quem não quer, passa pelo outro lado e vai embora. Não tem problema, você está alcançável. Aí 4 presbíteros chegaram e falaram: não entendi o senhor. O que foi, irmão? Pastor, como é que o senhor termina uma mensagem daquela tão poderosa? A igreja não quer ir embora. Pastor, como é que faz? Acabou. Semana que vem tem mais. Acabou. É melhor disfarçar a semana inteira falando: o pastor devia ter pregado mais, o pastor devia fazer, ai, meu Deus, que unção era aquela, do que passar a semana inteira falando: meu Deus, não é possível, o pastor Jeremias agora está cansando a gente, meu Deus do céu. Ô Zé, faz igual eu aí, assim, ó. Ô Zé, hoje os diáconos me perguntaram: pastor, os diáconos aqui estão divertidos. Culto no desfile ou na pandemia? Na pandemia. Ceia, hoje à noite. O que é culto no desfile? Põe a ceia, chama os presbíteros, cada um vai. De vez em quando eu gosto de fazer o desfile. Desfile mais rápido. Por quê? Porque a igreja precisa olhar os presbíteros e os presbíteros precisam olhar a igreja. Como hoje, igual na pandemia, o cara, você vai estar lá fora, você pega o seu. E depois, os presbíteros vêm orarem pela igreja, porque os presbíteros devem ser homens de oração sempre. Não é porque eles levam a ceia. E outra coisa, a ceia aqui, não é o presbítero que distribui. Como é que o presbítero entra no meio dessa bancada aí? Então entrega para o primeiro. Ele é bebum, ele pegou na ceia e deu para o outro. A menina que chegou aí, ela está toda enrolada com um amante. Mas ela é da ponta, ela pega a ceia e passa para o irmão cheio do Espírito Santo ao lado. Apresentar os visitantes. Tem lugar que quer, tem lugar que não quer. Nós inventamos aqui uma lembrancinha. Oi, primeira vez que você veio na 8ª, ganhei um presente. O presente aqui é uma oração
e uma bala que não engorda se você não chupar. Aí é o seguinte, aí dentro tem uma caneta e tem um lugarzinho para você pôr seu nome, seu contato, que nós prometemos orar por você uma semana sem cobrar nada. Nós temos o contato do cara. Aí é claro, nós temos uma integração, que vai trabalhar os outros aspectos. Nós estamos falando do culto inspirador que não gasta tempo. Fazemos apelo todo domingo para a salvação, fazemos apelo para o cara batizar, fazemos apelo para o cara deixar de andar de igreja em igreja. E louvado seja o Senhor, por causa do ambiente da igreja, é um ambiente integral, né, irmão? Por causa das crianças, dos juniores, dos adolescentes, ação social, células, sempre tem visitante. E nós impulsionamos a igreja a visitar. E aí a gente faz a visita, o pastorado faz a visita estratégica. Quando você voltar daqui, visita os enfermos, já. O Senhor Jesus quer para visitar os enfermos. E as viúvas. É muito interessante que esses dias, eu estava pensando, Jesus não mandou visitar os crentes tudo. Jesus mandou visitar os enfermos presos e as viúvas. E os órfãos. E os crentes ajudam a visitar uns aos outros. É brutal. Está errado visitar os crentes? Não! Quem tem enfermo na igreja lá? Levanta a mão. Já. Se você visitar um, já tem uma conversa nova. Pô, o pastor chegou, já veio me visitar, hein? Coitado do nosso pastor, estava tão cansado, devia ter descansado uma viagem longa. Entendeu, Isé? Entendeu, não? O culto inspirador, irmão, você ganha o tempo. Tem dia que eu falto morrer aqui, porque tem dia que a gente não adora o pastor. Porque eles resolvem ensinar 2 músicas no mesmo culto. Eu falto morrer. Que a igreja não canta, Zé. A banda canta, a banda está navegando. Mas eu olho para a oitava tá. Aí eu falo com um dos nossos pastores, eu quero que ele cante a música lá, Porque Ele Vive, todo mundo sabe. Acordar a oitava, porque Ele vive, todo mundo sabe. Então tem que ensinar música nova, mas tem que cantar o que o povo canta. Senão não dá. Parar de confundir estética com doutrina. Luz, parede preta, amarela, marrom, estética. Isso não é doutrina. Pronto, quer pintar de preto. Estética não pode confundir. Blusa floral é pecado, estéticas é. Já contei para vocês no CPL, mas vou contar de novo. Eu atendia gabinete pastoral de paletó e gravata. Aqui na oitava já atendi. Porque um homem falou comigo, um advogado, vai atender seus clientes, vai de paletó e gravata. Numa reunião importante, vai de paletó e gravata. Reverendo, o aconselhamento pastoral é um momento importante. Paletó e gravata. O dia que eu fui liberto, foi brutal. Pus meu paletó e gravata e chamei 2 mulheres aqui, que eram líderes das mulheres. E tinha acontecido umas coisas que eu não gostei. Falei, eles tinham me dado uma cadeira nova lá para o meu gabinete, uma cadeira que balança. Paletó e gravata, aquela cadeirona. Cara, pensa num cara poderosão. Eu falei, irmãos, eu não gosto disso. Ainda falei duro com as nossas mães. E uma delas falou assim, ô, reverendo, não estou pedindo sua opinião ainda, estou falando, você espera eu terminar. Nossa, estava ruim. Menino, a outra começou a chorar e eu comecei a balançar. Ainda bem que vocês estão entendendo o que eu quero. Aí depois é que eu entendi que tinha uma reunião lá no céu ao mesmo tempo. E o Senhor chamou o Gabriel e disse assim,
Tô gostando daquilo lá, não. Manda o anjo aí, ó, lá embaixo. Menino, de repente, quando eu fiz assim, a cadeira virou para cima. Minha gravata italiana. Aí as duas viram o reverendo que eu tira a mão de mim. Aí eu acho que houve festa no céu que eles devem ter dado risada tempo. Aí elas falaram assim: ô reverendo, nós não estamos agindo direito, mas nós queremos tanto ajudar o ministério do Senhor. Aí tirei a gravata, tirei o paletó, comecei a chorar e falei: é difícil ter um pastor de coração tão duro. Eu devia ter pedido para vocês orarem por mim, não brigado com vocês, que são as mães. O Senhor diz que tem que falar com as irmãs igual fala com as mães. Eu não falaria do jeito que eu falei com vocês com Dona Ilka, nunca. Aí chorou todo mundo. Um dia desse eu abracei uma delas aqui, que ela tem 85 anos. Eu tinha orado por ela, Dona Judite. Quem é da oitava sabe de quem que eu estou falando. Eu vi e disse: ei, vem cá. Essa semana eu orei com tanta gratidão por sua vida. Que mulher de oração tão linda que Deus pôs nessa oitava há 40 anos. Era uma mulher que foi abandonada com 3 filhos, dos quais um hoje é procurador federal. Nunca saiu dessa igreja. Aí eu falei: agora a senhora podia orar comigo. Aí ela acabou de bater a martelada certa na cabeça. Falou: Senhor, eu tenho tanta alegria de ser uma ovelha de um pastor tão amoroso, igual é o meu pastor. Gostar do seu povo, Zé? Reconhecer seu povo, elogiar seu povo. Abracei ela, um beijão demorado. Zé, quando você voltar, visita os enfermos, beija as velhas, fala com os meninos, põe azeite na mecânica. Já deu. Vamos ficar em pé. Acabou! Acabou!